Bom dia, amada igreja. Bom dia, todos os irmãos que se encontram aí acompanhando nossas lives. Ouvimos agora a palavra do Senhor e agora iremos estudar, nos debruçar sobre o livro de Cantares, encerrando assim a nossa revista do trimestre que fala sobre os livros poéticos. E eu quero aqui dar um abraço muito especial dos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, a classe Compromisso, que estão aí ligadinhos, acompanhando o nosso encerramento desse trimestre. Nós iremos compartilhar hoje e estudar o livro de Cantares de Salomão. E aí eu inicio fazendo uma pergunta. Como está o seu relacionamento com o seu cônjuge? Como está a paixão? Como está o dia a dia? Porque Salomão e Sulamita vão nos ensinar hoje um pouco sobre a arte da conquista, né? Salomão foi o escritor desse livro, mais ou menos em 965 a 970, logo no seu primeiro período do reinado. E nessa época, Salomão era bem jovem ainda, né? Apaixonou-se perdidamente ou profundamente, de uma forma exagerada, né, por Sulamita. E ele, como sendo o homem mais sábio que já houve, ele deixa aqui registrado para nós algumas técnicas, alguns cuidados que devemos ter para manter o nosso casamento mais ativo, mais aquecido, né? E o assunto desse livro é o relacionamento entre um homem e uma mulher, mas de forma intensa, muito intensa. Esse livro, por ele ser poético, ele é lido de forma diferente, não é lido igual a gente lê qualquer um outro livro da Bíblia. Ele é formado, organizado por cenas. E essas cenas desse livro envolvem três personagens, que é Salomão, que é o noivo, Sulamita, a noiva, e as filhas de Jerusalém, que fazem um coro. Como assim? Esse livro era lido em festas, é um livro festivo, dentro para o povo dos judeus. Ele é usado em festas de casamento. Inclusive, em alguns relatos de estudiosos, fala que só podia ouvir a leitura desse livro as pessoas que tivessem mais de 30 anos. Ou seja, ele era um livro censurado para menor. Então, nesse caso, se você tem criança que está assistindo essa live aí, sugiro até que você peça para fazerem outra coisa, porque, de fato, esse livro ele é voltado para a nossa classe compromisso, que são os adultos da igreja, os casais da igreja. E essas festas, quando eram lidas no começo, nas festas de Páscoa. As festas de Páscoa, o que tem a ver com relacionamento? É porque esse livro ele tem o nome de Cantares ou Cantares de Salomão. Mas também ele é chamado de Cântico dos Cânticos, ou seja, é um super cântico, é o top das galáxias, né, escrito por Salomão. E ele pode ser interpretado não somente entre o amor de um homem e uma mulher, mas há estudiosos que podem direcionar esse livro todo como o relacionamento de Deus com o povo dele, lá no Antigo Testamento. Então, o relacionamento de Deus com o seu povo, comparado a um relacionamento afetivo de um homem e uma mulher. E também há quem consiga trazer esses ensinamentos do livro de Cantares como uma profecia para Cristo e a igreja, que a gente vê lá em Efésios 5, a partir do versículo 22, quando Deus fala que o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, né? Então, temos também esse outro direcionamento para o livro de Cantares. O certo é que esse livro vem nos trazer grandes ensinamentos, esse livro vem trazer motivação, trazer para que nós possamos construir o nosso relacionamento de uma forma sólida e, às vezes, até corrigir algumas falhas, porque ele vem trazer uns puxões de orelha um pouco forte para nós que somos casados, que temos que manter acesa a paixão dentro do nosso casamento. No Antigo Testamento, lá no início, em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem do pó,
depois Deus viu que o homem estava muito sozinho. E então Deus fez com que o homem dormisse um sono profundo e tirou uma das suas costelas e fez uma mulher que viesse preencher a vida de Adão, que viesse completar. Assim como Adão olhava, cada animal tinha o seu par e ele ali sozinho. Então, quando Deus criou a mulher, foi para que preenchesse o espaço de Adão e desse mais alegria à sua vida. Tudo bem, Deus criou, colocou ali, disse crescer e multiplicai, e nós temos a nossa genética, na nossa forma, os órgãos sexuais que funcionam perfeitamente. Mas o livro de Cantares, ele vem trazer sentido a essa criação. Que a nossa vida, nós não somos iguais a animais, que são movidos por instinto. Nós não somos animais que, para termos nossas relações, precisa entrar no cio, sei lá, coisa parecida. Nós, seres humanos, funcionamos de forma diferente. E o livro de Cantares vai estar trazendo essas explicações, esse direcionamento, que a vida sexual do casal precisa ser alimentada, precisa ser tratada com carinho, tem que ter importância, temos que ter um relacionamento agradável. Então, Salomão ele vai trazer sentido a esse relacionamento a dois, que é diferente de qualquer outro ser criado por Deus, né? E quando nós olhamos para o livro de Cantares como sendo, de fato, fazendo as aplicações dele na família, no casal, no relacionamento conjugal, aí nós encontramos lições maravilhosas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. O livro de Cantares de Salomão foi escrito quando Salomão ainda era moço, quando ele era jovem. Então, a Bíblia diz que ele era bonito, né? Que ele era inteligente, sábio, forte. E ele ali, no auge da sua mocidade, escreveu o livro de Cantares. Aí como nós já vimos também, um pouquinho depois, quando ele estava no seu segundo período do reinado, ele escreveu o livro de Provérbios, que nós também estudamos o livro de Provérbios, que traz ensinamento para o dia a dia. E ao final da sua vida, nós vimos, domingo passado, com o professor Flávio, o livro de Eclesiastes, que foi um livro escrito ao final dos seus dias. Então, muito Salomão pôde contribuir com a nossa vida, trazendo instruções, trazendo ensinamentos para nós em todas as nossas fases da nossa vida, na juventude, na fase amadurecida e também na velhice. Mas o que o livro de Cantares ensina? O livro de Cantares, quando cantado na época, era para ensinar os jovens ao conviver, ao conquistar suas amadas. Porque na parte dos judeus, o relacionamento, a proximidade de um homem com uma mulher é bem restrito. Bem restrito. Então, o jovem, ele precisava ser ensinado como conquistar ali a sua amada, né? De que forma. E esse livro ele vem justamente fazer isso, a ensinar o jovem a vivenciar esse amor, essa paixão, a administrar esse sentimento que brota entre um homem e uma mulher. E a forma de poesia dele veio para que faça facilidade de decorar. E com isso também vai estimular a imaginação, vai estimular as emoções, estimular os sentimentos para com a pessoa, e não apenas o desejo puramente sexual. Então, para nós olharmos aqui, dentro desse relacionamento que nós vamos aprender com Salomão e Sulamita, nós vemos 4 fases desse relacionamento. São apenas 8 capítulos, todo o livro, e nós vamos nos debruçar e ler várias passagens bíblicas, mas aqui nós temos, dentro desses 8 capítulos, 4 fases do casamento, do relacionamento, melhor dizendo. A primeira fase é a fase da conquista, a fase da paixão, a fase da empolgação, né? E aí, nessa primeira fase, você que está podendo abrir a sua Bíblia, eu vou estar lendo na linguagem de hoje, a Bíblia
na linguagem de hoje, e você pode acompanhar na sua versão aí. Nós vamos ver a técnica de conquista que Salomão usou para conquistar a Sulamita. Então, dentro dessas técnicas de conquista, nós vamos ver a preocupação de Sulamita com a sua aparência e vamos ver os elogios recebidos por ela de Salomão. Então, no capítulo 1, versículos 5 e 6, ela está falando aqui, então, como eu falei que é dividido entre ela, o noivo, e também um coro com todas as mulheres de Jerusalém. Então, ela diz, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém sou bela. Sou morena escura como as barracas do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uvas, por isso não tive tempo de me cuidar de mim mesma. Então aqui nós vemos a preocupação de Sulamita com a sua aparência. E essa preocupação é um ensino para fazermos essa aplicação na nossa vida hoje. Nós precisamos tomar cuidado, mulheres, com a nossa aparência, com o nosso vestir, com nossa higiene, com o nosso cuidado da pele, né? Sulamita, ela trabalhava na parte rural, aqui diz pastorar uma vinha, em outros momentos cuidar de ovelhas, de plantação, e o sol de lá dessa região é muito quente. Então, ela compara a pele dela, morena, com as cabanas, né? As cabanas, as barracas do deserto. E as barracas do deserto, elas eram feitas de pele de cabra preta. Então, eram barracas realmente muito escuras. E aí ela está comparando aqui a pele dela com as cortinas, com a barraca. Ou seja, a pele está muito queimada do sol, mas nem por isso tira toda a sua beleza. Mas ela diz que é algo que chamava a atenção, o fato de estar com a sua pele queimada. Mas a nossa preocupação com a nossa aparência precisa estar organizada. Por quê? De certa forma, Deus colocou uma sensibilidade muito grande no homem pelo que ele vê. E se ele vê algo bonito, a possibilidade de ser atraído é muito maior. Mas logo no versículo 8, o noivo fala a Sulamita. Em versículo 8, vamos ler apenas do 8, 9 e 10. Ele diz: se você, a mais bela de todas as mulheres, não sabe o lugar, siga as ovelhas dos outros e assim encontrarás pastos para os seus cabritos perto das barracas dos pastores. Você é tão bela, minha querida, como os animais da carruagem de Faraó. Seu rosto é lindo no meio de duas tranças, como é formoso o teu pescoço enfeitado com colares. Então aqui, Salomão, ele ensina uma técnica, elogiar. Elogie a sua esposa, né? Uma técnica de Salomão. Toda mulher gosta de elogios, desde que sejam sinceros, né? Aqui ele faz comparações de Sulamita com até coisas estranhas para nós, mas que eram sinônimo de beleza naquela época. Hoje você não pode mais dizer que a sua esposa parece um animal do que puxa a carroça do Egito. Lógico, vai ofender, vai estragar tudo. Mas você pode usar apenas a técnica e pôr em prática de uma outra forma. Elogios. Precisamos, dentro dos nossos relacionamentos, receber elogios. A segunda fase, as 4 fases são conquista, casamento, crise e compromisso. Essas 4 fases. Então, nós já vimos aqui a primeira fase, que é a fase da conquista. As técnicas de conquista usadas por Salomão e por Sulamita. A segunda fase é o casamento consumado.
A partir do capítulo 2, seguindo para o capítulo 3, nós vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 3, Sulamita falando: como a macieira entre as árvores da floresta, assim é meu amado entre os outros homens. Eu me sinto feliz nos seus braços, e os seus carinhos são doces para mim. Ele me leva ao salão de festas, e ali nos entregamos ao amor. Tragam passas para eu me recuperar as forças e maçãs para me refrescar, pois eu estou desmaiando de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Então aqui vemos a segunda fase consumando, né, o casamento entre Sulamita e Salomão. Mas eles descrevem com palavras, com doçura, com sentimento, com emoção nas palavras que foram usadas para descrever. Porque da mesma forma poderia ser colocado com menos palavra, né, num versículo só. Mas aí é que está o interessante da poesia. Colocar alegria, colocar emoção, colocar sentimento no que se está transmitindo. Também nós vemos na segunda fase a exclusividade no casamento. O versículo 16 do capítulo 2. Só o versículo 16 diz: o meu querido é meu, e eu sou dele. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios. Enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo, meu querido, volte depressa, correndo como uma gazela, como um filhote de corso nos montes de Beter. Então, a exclusividade no casamento. O meu amado é meu e eu sou dele. Essa exclusividade, ela não pode ser um peso, um fardo. Essa exclusividade, ela precisa ter leveza ao falar. A fidelidade, o respeito com que você trata o seu cônjuge não pode ser algo penoso para você, né? Então, a exclusividade dentro do casamento. No capítulo 6, o versículo 3, também fala. Ela diz: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então, várias vezes ela diz isso. Eu acho legal nas nossas apresentações dos encontros de casais, quando você fala, se apresenta como sendo do esposo e o esposo como sendo seu. Eu sou a Nilza do Machado, e ele, eu sou o Machado da Nilza. Né? Isso traz uma referência para esse texto, que é usado em encontro de casais, é usado muitos textos em festas de casamento. Né? Então, o meu amado é meu e eu sou dele. É exclusividade na fase do casamento. E a terceira fase é crise. Quem nunca teve crise no relacionamento? Quando olhamos para o início do relacionamento aqui de Salomão e Sulamita, a gente, poxa, é perfeito demais, eles se amam demais, nunca terão crises. Crise não é falta de amor. A crise, ela precisa, inclusive, existir dentro de um casamento. Né? A crise no casamento, elas são inevitáveis. As crises dentro de um casamento só pode ser enfrentada com vontade, com dedicação e quando a gente não busca justiça própria, que um lado só seja o vencedor. Dentro de uma crise, o que está doente ali não é ele ou ela, mas o relacionamento. E aí esse relacionamento é que precisa ser tratado. E aí depende dos dois para que se resolva o problema. Então as crises, elas são resolvidas com amor. Com amor. Não apenas esse amor que já falamos agora há pouco, que é a paixão, é o sentimento, a exacerbação dos sentimentos que deixa o casal apaixonado. Mas agora, depois de um casamento, que vem as crises, precisa de amor de verdade para ser administrada essas crises. E a crise, ela favorece o amadurecimento do casal. Só as crises trazem esse amadurecimento. Ninguém nunca vai ser um casal experiente se nunca passar por crises. A experiência vem diante das crises e diante
de resolver o problema, a forma como você achou para resolver o problema. Então, a crise, ela existe. E como foi a crise aqui nesse período, no curto período aqui do casamento de Sulamita e Salomão, qual foi as crises que aconteceram? Logo no capítulo 3, o versículo 1 e 2, diz assim: noites e noites, na minha cama eu procurei o meu amado, procurei e não o encontrei. Tem crise maior que essa para uma mulher, procurar o marido na cama e não achar, né? Então me levantei e andei por toda a cidade, pelas ruas, pelas praças, e procurei o meu amado. Procurei, mas não pude achar. Na época não tinha rastreador ainda, não tinha celular, não tinha WhatsApp, e tudo longe. Então, para você, se o marido sair, não dar notícia, não saber que dia volta, que dia vem, então isso são problemas que a Sulamita enfrentou no seu casamento. O capítulo 5, do versículo 2 ao 7, também a gente vê aqui Sulamita falando: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então ouvi o meu amado bater à porta. E aí ele diz: deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada de sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho. E aí a Sulamita fala: eu já tirei a roupa, será que preciso vestir de novo? Já lavei os pés, por que sujar outra vez? O meu amor passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Eu estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra e os meus dedos também, e eu segurava o trinco da porta. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz, procurei-o, porém não pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Então a gente vê aqui mais um problema, né? Ele queria entrar e ela, com suas ocupações ali, demorou. Quando ela resolveu abrir a porta para ele entrar, já tinha ido embora. E aí, como resolver esse problema, né? Quantas vezes também a gente se demora a se arrumar e o marido fica, bora, e a gente demorando. Eu sei que a vontade que ele tem é de fazer isso que Salomão fez aqui, né? De ir embora. Mas, às vezes, por consideração, espera, aguarda. Então, esse foi mais um dilema, uma crise encontrada aqui no casamento de Sulamita. E quem não tem crises de diversas maneiras? Aqui não fala que tinham filhos, era logo no comecinho. Mas um casamento que tem filhos, mais motivos para crises e pequenas crises e mais desgastes. Não que os filhos tragam isso, mas que exige mais do casal. Sabedoria para administrar esse relacionamento, sabedoria para conduzir a vida a dois já é difícil, e conduzir a vida a 3, a 4, a 5 exige muito mais de cada um dentro da família. Então as crises, elas existem. E nós precisamos resolver. Elas só existem para serem resolvidas. Elas só existem para testar a nossa capacidade de gerenciar os nossos problemas. Então, elas são inevitáveis. Não tem como nós prevermos que iria acontecer ou deixar de acontecer. Então, aqui, né, nós vemos na Bíblia que Jesus, ele diz: no mundo teríamos aflições. E essas aflições, ela não cita em que área seriam, né? Mas eu sei que dentro de uma casa, onde o casal não se entende, as crises, elas são constantes, duradouras e talvez até permanente. Mas há uma esperança. A Bíblia, ela traz a esperança de que Deus ele transforma qualquer coração. Deus transformou o coração de um perseguidor, que era Saulo, em um coração que amava missões, que era Paulo. Deus tem toda a condição. Agora, muitas vezes, dentro dessas crises que a gente enfrenta no nosso dia a dia, precisamos ter sabedoria para administrar e não responsabilizar apenas um do casal como sendo
o causador de tudo, ou às vezes até trazer só para nós a responsabilidade e o compromisso de que eu sou o culpado. Então, as crises elas precisam serem administradas dentro de casa. Muitos lares, muitos casais se separam porque não têm sabedoria, não têm paciência, não têm maturidade para administrar as crises que surgem. Um casamento, ele só chega aos 30 anos de casado, a bodas de prata, bodas de ouro, bodas de não sei o que mais. Isso prova a capacidade que o casal tem de resolver as suas crises. Seja ela financeira, às vezes na área da saúde, às vezes na área do próprio ato conjugal, às vezes nas finanças da casa, no administrar a casa, né? Às vezes até de diálogo. As crises, elas vêm. E Salomão e Sulamita, ele deixa aqui uma orientação, porque, de fato, essa crise deles foi resolvida. Não se separaram por conta disso. E aí entra a quarta fase desse casamento, que é o compromisso, que é quando atinge a maioridade do casamento, que é quando você entende que o amor, as ações, os atos de amor precisam prevalecer dentro desse relacionamento. Não só os atos de paixão, não só os atos de desejo, mas a realidade, o dia a dia, o compromisso que devemos ter um para com o outro. Então, no capítulo 6, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9. Diz assim: pode haver 60 rainhas, 80 concubinas. Aqui é ele que está falando para a Sulamita. Pode haver 60 rainhas, 80 concubinas e muitas moças, mas eu amo somente uma, aquela que é perfeita como uma pomba, que é filha única e a querida de sua mãe. Todas as mulheres olham para a minha amada e dizem que ela seja feliz. Ou seja, dentre todas, o compromisso dele foi com Sulamita. O compromisso que ele tem é com a Sulamita. Mas eu amo somente uma, só Sulamita, que é a dona do seu coração. Então, embora tendo várias opções, ele preferiu se manter, direcionar o seu foco, o seu amor para ela. Não foi diante dos primeiros problemas, ele trocou e partiu para outra. Capítulo 8, versículos 6 e 7. Diz assim: esse texto é muito lido em festas de casamento, na celebração. Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. O amor é tão poderoso como a morte, e a paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor, e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente o desprezo. Ou seja, o compromisso que ela, quem está falando aqui é ela agora, a Sulamita falando a parte dela nessa canção, que nem as águas pode afundar esse amor, nada, nem o fogo queimar. Geralmente se vê nos convites para o casamento, né? As muitas águas poderão apagar esse amor, que dura para sempre, que nem a morte, nem a sepultura vai segurar. Então, o compromisso de que estar juntos é mais importante. Só que esse estar juntos, ele precisa ter esse compromisso de ambas as partes, mas não pode ser simplesmente um compromisso amargo. E aí é onde Salomão entra com a experiência dele e com as lições, que na nossa vida conjugal precisamos de elementos que nos tornem feliz a nossa estadia, o nosso relacionamento, precisa ser agradável, né? E aqui nós temos os ensinamentos. O amor conjugal, ele precisa de romantismo. Precisamos nutrir o romantismo. Hoje, Dia das Mães, é um ótimo dia para os homens demonstrarem ali
as suas poesias, o seu romantismo, né? De falar palavras que agrade o coração da sua esposa, que afinal de contas ela está nessa lida junto com você, criando, educando seus filhos, ou já criaram, já educaram e está ali do seu lado, né? Hoje de manhã foi surpreendido com meu esposo falando palavras agradáveis ao meu ouvido, aqui em relação ao Dia das Mães. E isso agrada uma mulher que ouve palavras sinceras, lógico, mas palavras que venham nutrir esse elo que existe entre o homem e a mulher. Os elogios, eles precisam ser sinceros. Se tem algo que você não se agrada do seu esposo ou da sua esposa, não precisa ser tocado. Salomão aqui não tocou na pele, não alegou em momento algum que a pele queimada de sua esposa era feia. Mas depois ele tece grandes elogios à sua esposa. Os rostos, as maçãs do seu rosto, né? E isso tudo é interessante. Que os pontos fortes sejam fortalecidos, que os pontos fortes de cada pessoa, porque é muito fácil nós olharmos os defeitos. É muito fácil. Eles estão estampados assim na nossa frente de forma que chama muito a atenção. Mas é onde entra a nossa sabedoria de Deus, para que esses defeitos, né? A Bíblia diz que o amor, ele apaga multidões de defeitos. O amor, ele é o vínculo da perfeição. Então, quando nós amamos de fato os defeitos, aquelas coisinhas, elas não têm muita importância, porque o amor, ele é o vínculo da perfeição. Então, tecer elogios sinceros, elogios que a pessoa se sente bem, isso é muito bom. Isso é maravilhoso para o relacionamento. Não usar palavras duras, palavras que machucam. Muitas vezes o homem, na sua grosseria, na dureza do dia a dia, tece palavras que ferem tanto quanto um murro. Porque a mulher ela é sensível àquilo que ela ouve. Então, palavras que machucam, elas vão distanciando o casal, vão criando, né, certos distância, vai aumentando, aumentando, depois que tem um muro, e aí fica intransponível. Fica difícil manter, fica difícil superar as crises. Salomão, ele ensina essa arte aqui no livro, a arte da conquista. São apenas 8 capítulos. Leia. Leia você. Procure uma Bíblia que tenha, como é um livro um pouco difícil, de preferência na linguagem de hoje, onde é ela que está falando, onde é ele que está falando, para que fique mais fácil você compreender o texto. Mas o casamento, ele também tem as suas ameaças. Além de ter a fase da conquista, além de ter ali a fase do casamento consumado, lua de mel, momento apaixonante, além de vir as crises, além de você, depois de tudo, ter um compromisso firme, Salomão aqui no seu livro, ele aponta duas ameaças ao casamento. Ameaça nós encontramos aqui no capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Olha só essa ameaça. Mulheres de Jerusalém, ela, a Sulamita, está falando. Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. Né? Então, aqui a gente vê que as mulheres de Jerusalém, para a Sulamita, constituía-se uma ameaça ao amor, à interferência. E quantos casamentos são rompidos por interferência de uma terceira pessoa no relacionamento? Né? Então, é uma ameaça e nós precisamos estar atentos a isso. Tanto para não permitir que isso aconteça conosco, mas para também estarmos protegendo e blindando o nosso cônjuge para que isso não aconteça com ele também, ou com ela. Então, filhas de Sião. Se fosse traduzindo aqui hoje para a nossa linguagem, seria piriguetes, né? Seriam as estranhas, outras mulheres que possam estar querendo interferir num relacionamento. Precisa de muita sabedoria para manter um casamento íntegro, um casamento tranquilo. E uma outra ameaça, nós encontramos no capítulo 2, o versículo 15, que diz assim: peguem as raposas,
apanhem as raposinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Aqui um pouquinho, aqui é ele já que está falando. No versículo 14 diz: você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. E aí vem: pegue as raposas e as raposinhas. Dentro de uma plantação, raposas e raposinhas eram aquelas que destruíam a plantação, que de alguma forma estragavam tudo o que tinha sido feito. E quantas vezes nós não temos feito isso no nosso relacionamento, construído, e de repente algo surge. Nem precisa ser uma terceira pessoa, algo. As raposinhas pode ser qualquer coisa que você está tentando evitar e que algumas vezes ele não se torna inevitável. É uma palavra colocada de forma errada, é uma data que você esquece, é algo que você sabe que o seu cônjuge não gosta que você faça e de repente você faz. E aí vem as raposinhas destruindo tudo, né? Estragando tudo que você construiu. Pensava que o dia fosse ser maravilhoso, de repente acontece algo e bagunça tudo. Isso acontece. Então Salomão aqui, peguem as raposas e as raposinhas antes. Antes, não é assim, bagunçou, vamos lá pegar a raposa e a raposinha. Não. Peguem as coisas que podem prejudicar o nosso relacionamento, a nossa plantação, os nossos sonhos e os nossos projetos. Peguem isso antes que baguncem tudo. Precaução, né? Está olhando à frente. O que pode prejudicar o meu casamento amanhã? Do jeito que a gente está vivendo hoje, até que ponto a gente pode seguir nesse mesmo ritmo? Até que ponto é o meu nível de relacionamento, de casamento, o meu comportamento vai se suportar até quando desse jeito? É isso que eu quero para a minha vida toda? O que eu precisaria consertar? Aonde que eu teria que mudar aqui para que quando chegar lá na frente mais eu não tenha mais esse problema? Então aqui Salomão ele entra como um planejamento, como uma organização, administrando ali os cuidados que precisa ter para que o seu projeto não vá por água abaixo, né? As ameaças do casamento elas não cheguem a ser consumadas, alcançadas, não tenha êxito nas ameaças, mas ao contrário, que os planos, os projetos, as respostas que precisam ser, as diretrizes que precisam ser tomadas hoje, que sejam com sabedoria, que sejam para prevenção, né? E aqui mais outras ameaças que eu encontrei. Não priorizar o ato sexual no casamento. O ato conjugal de um casal casado, de acordo com o que nós vemos aqui, precisa ser priorizado. Sulamita se preparava para o seu esposo. Sulamita se preparava, Salomão também. Então, é uma prioridade. Ela se perfumava para o seu amado. E aí, uma coisa que fica bem óbvia também aqui, uma ameaça grande, é não elogiar a sua esposa. O livro de Cantares é elogios do começo ao fim, da esposa para o esposo e do esposo para com a esposa. Ah, mas homem não precisa ser elogiado. Segundo o livro de Salomão, precisa. Vamos ler aqui, capítulo 5, do versículo 10. Vamos só ouvir o que ela... Capítulo 5, a partir do versículo 10. Olha aqui, Sulamita descrevendo o seu amado, né? Nós vemos que ele descreve, tece elogios das suas tranças, o seu rosto brilha como véu, através do véu, e fala das suas... Aqui, ela dizendo: entre 10.000 homens, ó meu amado, é o mais bonito e o mais forte. O seu belo rosto corado, os seus cabelos são compridos e ondulados e pretos como as penas de um corvo. Os seus olhos são como os olhos das pombas na beira de um riacho.
pombas brancas como leite, banhando-se ao lado da correnteza. O rosto é bonito como um jardim de plantas perfumosas. Os seus lábios são como o lírio, que deixa cair pingos de mirra preciosa. As suas mãos são bem feitas e enfeitadas com anéis de ouro e pedra preciosa. A sua cintura é como um marfim polido, coberto de safira. As suas pernas são colunas de mármores, assentaste sobre a base de ouro puro. O meu amado parece um dos montes Líbanos e é elegante como os cedros. É doce beijar a sua boca e tudo nele me agrada. Assim é o meu amado, assim é o meu noivo, mulheres de Jerusalém. Então, ela descrevendo aqui o marido dela, né, com palavras, quando alguém, você descreveria o seu cônjuge de que jeito? O chato, o megera, o baixinho, barrigudo, careca, né, aponta os defeitos, né, ali para enfatizar, descrever o seu cônjuge. Sulamita, muito apaixonada, descrevia o seu esposo de forma impressionante. E de igual modo, ele também, Salomão, ao descrever a sua esposa, ele descrevia usando palavras, aqui no capítulo 4, versículo 1, os elogios que ele agora tece pela esposa. Como você é bela, minha querida, como você é linda. Os seus olhos brilham através do véu e os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo das montanhas de Gileade. Os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada, que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles falta e todos bem alinhados. Os seus lábios são como uma fita vermelha e a sua boca é linda. O seu rosto corado brilha através do véu. Você tem um pescoço roliço, macio, elegante, a torre de marfim, onde está pendurado 1000 escudos, parte das armaduras dos soldados valentes. E assim ele continua descrevendo a sua amada, a sua querida. E assim, irmãos, é o que nós podemos compreender, que o ato conjugal em si vai chegar um momento dentro do casamento, uma idade, que ele vai praticamente deixar de existir. E se não houver esse relacionamento saudável, esse amor, esse cuidado de um para com o outro, que sentido vai ter na vida e continuar junto? Então, é comum a gente ver pessoas na fase da terceira idade se separarem. Por que se separam? Porque falta isso que Salomão descreveu aqui. Falta o carinho, falta o cuidado, falta a preocupação, o zelo. Essas coisas não podem morrer com a nossa juventude. Essas coisas, ela precisa nos acompanhar nas nossas fases. Porque assim como vemos casais que se separam na velhice, nós vemos casais que são exemplos também na velhice, né? O casal que eu admiro, a irmã Deusa e o esposo dela, o carinho, o romantismo, né, que existe. E entre outros casais aqui da igreja que mantêm essa paixão acesa, não simplesmente pelo ato conjugal, mas por amar a pessoa que está do seu lado. Por conseguir ver as qualidades que essa pessoa que está do seu lado tem, né? Se pudéssemos fazer aqui na nossa classe aqui de compromisso dos adultos, um concurso de redação, descreva o seu cônjuge. Seria uma boa, né? Descreva o seu cônjuge, escreva lá, descreva. Porque aqui quando Sulamita estava procurando o seu esposo, perguntaram como que ele era. Então ela começou a descrever, né? Mas como é um livro poético, a descrição não está apenas moreno, alto, 1,70 m, olhos verdes, né? Não está assim. Mas ela descrevia parte do corpo que a atraía, que fazia ela se sentir emocionada. E assim nós precisamos ter a nossa vida, o nosso relacionamento conjugal
regado com palavras de afirmação, com elogios, e recomendo para que leia junto com seu cônjuge. Aonde está escrito Salomão, ele lê. Aonde está escrito ela lê. É lindo esse livro. Pode acrescentar muito, pode trazer resposta para muitos problemas que são enfrentados dentro dos lares hoje, né? Então aproveite que é Dia das Mães, aproveite esse momento e vamos então colocar em prática o livro de Salomão. Então encerramos aqui nosso estudo sobre os livros poéticos, né? Estudamos o livro de Eclesiastes, Provérbios, Jó e agora por último o Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, o cântico top, que você pode aplicar de diversas formas. Estou ansiosa, irmãos, para que tão logo possamos estar com a nossa classe aqui, fazer as nossas provas, nossas avaliações. Sinto saudade de cada um. Quero aqui agradecer a primeira Igreja Batista que no dia de ontem entregou uma lembrancinha para cada mãe. Então, os homens da igreja foram pessoalmente levar na casa de cada mãe da igreja uma lembrancinha, e eu particularmente fiquei muito feliz em receber ali das mãos do irmão Anderson da Gama, e a sua esposa, a irmã Cássia, a lembrancinha. Fiquei muito feliz. Obrigada, igreja. Tenho certeza que falo aqui em nome de todas as mães aqui dessa igreja que se sentiu lembrada, se sentiu amada por essa igreja. Parabéns ao pastor Lauro, que teve essa ideia maravilhosa. Que Deus continue direcionando, nos fortalecendo em Cristo Jesus. Oremos encerrando assim. Querido Deus, Pai amado, te agradeço, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra, que eu sei que de alguma forma o Senhor agregou à nossa vida aquilo que nos faltava, ou o Senhor pôde trazer também correção para aquilo que estava em excesso na nossa vida. Te peço, meu Deus, que essa palavra ela venha surtir efeito, não por minha causa, Senhor, não pelo jeito que eu falei ou alguma coisa que eu me expressei, mas porque o compromisso do Senhor com a Tua palavra é com cada um da Tua igreja que o Senhor ama. Por amor à Tua igreja, Senhor,